O primeiro hat-trick de Kylian Mbappé pelo Real Madrid. 3 minutos foram suficientes para Abdulkader Hazanov marcar um gol contra o Manchester City em sua primeira partida. A estreia notável de Wojciech Kvaratskhelia. O ala georgiano chocou Paris. E muito mais no novo episódio de Dose de Futebol. Pessoal, o episódio acabou. Estamos de volta. Portanto, carreguem seus likes reais para que possamos trabalhar sem folgas. Desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Não deu sorte para Napoli. No horizonte surgiu um novo pretendente para Alessandro Garnacho. E até mesmo o próprio argentino prefere essa opção. Quem imaginaria que o destino de um dos jogadores jovens mais brilhantes mudaria tão rápido? Até recentemente, seu status em Manchester estava perto de ser chamado de novo Cristiano Ronaldo. Agora, a liderança do clube cogita uma transferência. Por muito tempo, o principal candidato era o Napoli, cuja principal estrela se mudou para Paris. Mas o mercado de transferências é dinâmico, tudo muda num piscar de olhos. Garnacho agora é cotado para outro clube. A mídia britânica já comenta sobre a transferência do argentino para o Chelsea. Na direção oposta pode estar indo Christopher Nkunku. Como um novo lugar para o desenvolvimento do jogador, eu realmente não gosto do Chelsea. Garnacho é bom, eu não gostaria que ele ficasse encalhado no banco de reservas dos londrinos, assim como Nkunku ou João Félix. No ataque, a disputa por posição é acirrada no Chelsea. Isso é dizer o mínimo. No entanto, a mudança de Nkunku para o Manchester United parece interessante no papel. Atacantes versáteis, hábeis em concretizar chances. Certamente, ele se encaixaria em várias equipes, incluindo o Manchester United de Ruben Amorim. Durante a janela de transferência, muitas equipes mais bem-sucedidas o procuraram, incluindo Barcelona e Bavária. Os catalães, compreensivelmente, desistiram da transferência, ignorando as recomendações do agente. E o clube de Munique, pelo que entendi, não concordou com os termos da transferência. Agora é a vez do Manchester United. No seu modo de economia, os vermelhos não consideram a compra total do jogador. Apenas um aluguel de meio ano e o sucesso do negócio será determinado pelos funcionários do clube. Eles têm que convencer os colegas do Chelsea. Importante lembrar, faltam poucos dias para o fim da janela de transferência. Não há mais tempo para longas negociações. As partes devem decidir sobre o futuro de seus jogadores. Apesar das afirmações da mídia inglesa, ambas as negociações me parecem improváveis. O Chelsea quer vender Nkunku, mas o Manchester não está disposto a pagar 70 milhões por ele. No entanto, não faz sentido se mudar para a armadilha de Londres. Você precisa jogar e ganhar a reputação enquanto é jovem. E o Chelsea não poderá garantir a ele um lugar na equipe principal. O futuro de Salah continua tão incerto quanto antes. Eu estive ausente por quase 2 semanas, mas nesse tempo não houve progresso na renovação do contrato. E o egípcio continua mais perto de sair do clube de Merseyside do que de ficar. Fontes relatam frequentemente sobre uma transferência para a Arábia Saudita. Lá, ele é bem-vindo com braços abertos pelo Al Hilal, que oferece um contrato de 3 anos com um salário sólido. O egípcio se tornaria uma substituição estratégica para Neymar, mas também houve rumores de que Salah acredita em si mesmo e quer continuar jogando na arena europeia. Entre os grandes da Grande Quinta, parece que o principal candidato é o Barcelona. Apesar das dúvidas sobre os métodos, Jean Lapour parece lidar com a bagunça financeira. No verão, a situação pode se estabilizar tanto que os granadeiros azuis podem até se permitir uma transferência gratuita. Tenho certeza de que até o verão a competição por um jogador tão bom atingirá seu pico. Já estão sendo mencionados nomes de outros candidatos, entre os quais está a Bavária. A ida de Salah para a Bavária aumentaria as chances de quem conquistar o troféu. Poderia ser uma excelente parceria. Harry gosta de jogar com alas rápidos, disse o ex-jogador da Bavária, Dietmar Hamann. No próximo verão, os muniquenses de certo limparão as linhas de ataque. Os potenciais concorrentes de Salah, Kingsley Coman, Leroy Sane e Serge Gnabry provavelmente deixarão o clube. Nesse caso, o coletivo de Munique terá uma boa razão para negociar um contrato com Salah. Se considerarmos o que foi sugerido, é incerto o que espera o egípcio no futuro. Grandes clubes europeus estão interessados. Há um desejo claro dos clubes sauditas de assinar com o atacante. Liverpool também gostaria de negociar com ele sobre a renovação, embora tal resultado pareça menos provável. Mas mesmo permanecendo nessa incerteza, o jogo de Salah continua sendo superior. Geralmente, os jogadores se perdem devido a um peso similar nos ombros.
Mas o egípcio parece ter decidido seu futuro há muito tempo e está conduzindo esta temporada para aumentar sua coleção de troféus, entrar novamente na história do Liverpool e se tornar o segundo africano a ganhar a Bola de Ouro. É cedo para fazer previsões tão distantes, mas as chances são realmente grandes. Uma intensa disputa ocorreu por Alexander Zinchenko durante a janela de transferências de inverno. Mesmo o status de um jogador forte assusta os grandes europeus. Muitos precisavam de um jogador de futebol tão versátil. O principal pretendente a ele era o Inter de Milão. Eu, pessoalmente, não vi muito sentido nessa transferência. Mas para o Nerazzurri, essa prática é comum. Eles adoram pegar jogadores que perderam seu lugar por um preço absurdo e depois tentam integrá-los à sua equipe. Porém, a direção do Arsenal enxerga de outro modo a transferência de Zinchenko. Os canhões querem ganhar algo com a venda do ucraniano, por isso recusaram a oferta da Inter para transferir o defensor com direito de aluguel e sem opção de compra. Agora, ele tem outro pretendente, o Borussia Dortmund. Também me pergunto sobre a integridade dessa transferência. Com a defesa esquerda, as abelhas estão em plena ordem. Lá pode jogar o aguçado e técnico Julian Ruersen, se forem necessários flancos ofensivos. Ou o confiável Romeo Bensebaini, se precisar enfatizar a defesa. É improvável que Zinchenko deixe algum deles fora do time, a menos que a gerência esteja se preparando para a chegada de um novo treinador. Segundo rumores, pode ser Niko Kovac ou Erik ten Hag. Para o holandês, é crucial controlar o meio-campo, e aqui ele realmente pode ajudar Zinchenko. Kovac, pelo que me lembro, de acordo com seu estilo, é mais especializado em jogo de contra-ataque. O ucraniano lento provavelmente será um peso extra em sua equipe. Ou seja, se Zinchenko for para o Borussia, na minha opinião, isso significará a chegada de Erik ten Hag ou de outro treinador de plano semelhante. Será interessante ver como será o holandês sem a pressão de Manchester. Mas voltemos à transferência de Zinchenko. O ucraniano também está considerando o Atlético de Madrid e um clube inglês não nomeado. Talvez Bournemouth, cujo companheiro de equipe Ilya Zabarny está jogando e que pode se despedir de um de seus defensores laterais em breve. Há vários candidatos para substituir Zinchenko. Falta apenas uma semana para o fim da janela de transferências. O ucraniano conseguirá encontrar um novo clube em tão pouco tempo? Alguma novela brasileira se desenrolou com o retorno de Neymar ao Santos. A questão da importância do próximo para Al Hilal há muito não é relevante. A liderança concordou em liberá-lo em todas as direções. Afinal, a retenção do atacante na equipe significará perdas de milhões. Houve um período em que a liderança estava em dúvida se valia a pena se separar dele. Mais recentemente, o foco tem sido no desejo de Al Hilal de se livrar do jogador de futebol. No mês passado, os brasileiros se estabeleceram tanto no Inter Miami quanto em Barcelona e Santos. Agora, pelo visto, os rumores chegaram ao fim e o jogador de futebol está se preparando para voltar para casa. Porém, com essa transferência, nem tudo é tão fácil. Santos acabou de retornar à elite do futebol brasileiro e o orçamento do clube não está em sua melhor forma. Neymar poderia sacrificar suas finanças para escrever uma história tão bonita no final de sua carreira. No final das contas, Al Hilal pagou a ele pelos 5 jogos que ele jogou pelo time. Mas o brasileiro decidiu dar um passo sem precedente. Para regularizar as finanças do Santos e obter uma boa oferta para si mesmo, Neymar planeja comprar o clube brasileiro. Ao comprar ações do Santos, ele estará efetivamente pagando seu próprio salário. Não recordo casos, no futebol de elite, em que o dono do clube tenha atuado pela sua própria equipe. É um pouco estranho. Tente não colocá-lo na escalação inicial agora. Afinal, ele pode até demitir. A compra de clubes já não causa tanto alvoroço. Nos últimos anos, muitos jogadores de futebol de topo investem dinheiro em ações de clubes, adquirindo o direito de gerir a equipe. Os fãs do clube francês Cannes estão praticamente expulsando o Mbappé do clube, depois que ele passou meio ano trabalhando como proprietário. Como se ele tivesse trabalhado. Entendemos perfeitamente que a queda do Real não tem relação com a gestão do Cannes. Mas seu ex-parceiro de equipe me surpreendeu muito com sua decisão de não apenas voltar para o Santos, mas de comprar o clube. Mas pelo menos ele terá algo para fazer após o fim da carreira. Com a chegada de Ruben Amorim, ficou claro que o Manchester United sofreria mudanças. Os jogadores comprados por Erik ten Hag não se adequam muito à filosofia futebolística do técnico português. Também havia alguns indivíduos no elenco dos vermelhos cuja transferência há muito era esperada. É até interessante ver como o Manchester será após a janela de verão. Mas ainda falta muito tempo. Vamos falar sobre os problemas atuais.
Agora, sobre a história do dia, incluindo a transferência de Marcus Rashford, Ruben não coloca nada no atacante inglês. Ele nem mesmo o convoca para jogar. Até agora, Rashford não apareceu em campo em 10 jogos. Não é necessário ir muito longe para entender quais perspectivas o aguardam no time do Amarima. Parece que o Barcelona está pronto para levá-lo. A mídia catalã já discute há algum tempo a possível transferência do inglês para o Camp Nou. Seu aluguel não parece ser uma opção tão ruim. Porém, a questão financeira permanece crítica nos escritórios catalães. Rashford não é uma diversão barata. Em Manchester, ele ganha 18 milhões por ano. Barcelona planeja contratar o jogador por um empréstimo de 6 meses. Isso significa que ela terá que encontrar 9 milhões extras para cobrir o salário do jogador. Isso é um pouco demais para um jogador de futebol com perspectivas incertas. E claramente com a intenção de uma reserva substancial. O Barcelona está disposto a pagar a ele 2/3 do valor pedido. Se a direção do Manchester United pagar os 3 milhões restantes, ou se Marcos aceitar reduzir o valor para a transferência ao Barcelona, o negócio pode se tornar interessante. Os catalães não se importariam com reforços agora. Lutar em todas as frentes com uma equipe curta é uma tarefa e tanto. Por algum tempo, Hansi Flick encontrou maneiras de resolver isso, mas 11 jogadores iguais não podem manter o mesmo nível de futebol o tempo todo. Especialmente em uma agenda tão cheia. Além disso, ninguém cancelou as lesões. Quanto maior o banco de reservas, maiores as chances de sucesso do time. O Chelsea está provando isso ativamente no momento. Mas o Barcelona não tem seu próprio Todd Boyle, capaz de gastar 1,5 bilhão em 2 anos à frente do clube. Por isso, é necessário avaliar os jogadores com base na relação entre preço e qualidade. Não importa o que digam, a transferência de Kylian Mbappé afetou muito o Real Madrid. Às vezes, claro, não para o melhor. Todos nos recordamos da dificuldade inicial do francês. Apenas o apoio de seus parceiros ajudou a manter as estatísticas longe dos valores catastróficos. Mas com o avanço da temporada, as performances individuais de Mbappé se intensificaram. Ele parecia entender melhor o que era exigido dele e como alcançá-lo. Mas para o bom jogo do francês, alguns tiveram que se sacrificar. Talvez este seja o segredo do sucesso? Vênus não está tão bem quanto na última temporada. Ele teve que se adaptar à nova estrela do time, o que fez com que o brilho de suas performances diminuísse significativamente. E embora seu companheiro de equipe Rodrigo esteja acostumado a ficar nas sombras, nesta temporada começaram a surgir rumores de que ele também gostaria de desempenhar papéis principais. Enfim, por que digo isso? Para mim, a formação ideal do Real Madrid seria um 4-4-2 com losango no meio, para Bellinger aparecer às vezes como atacante. Com essa formação, algum dos atacantes laterais deve deixar o Real Madrid. Houve muitas conversas sobre a transferência de Vinícius para a Arábia Saudita nos últimos meses. Não duvido que o brasileiro fará chegar a alegria daqueles que foram para o Oriente Médio. Mas Rodrigo também é um grande ativo e eles ficarão felizes em comprá-lo no próximo verão. Nem será necessário estabelecer um recorde financeiro para adquirir o ala brasileiro. Seu preço será consideravelmente inferior ao valor de venda estimado de Vinícius. De acordo com o jornalista Abdel Bulma, o passageiro está pronto para transferir Rodrigo se tal opção surgir. No verão passado, os parisienses mudaram sua política de transferências, apostando em uma distribuição mais equilibrada dos gastos. É improvável que eles gastem centenas de milhões na compra de Rodrigo, considerando que a posição de ala direita não precisa ser reforçada. Mas a transferência de Vic por 70 milhões com um vivo e belo Bradley Barkley, de alguma forma, lançou uma sombra de dúvida sobre tal linha de pensamento. Agora acredito que o passageiro, com grande probabilidade, vai querer comprar Rodrigo no verão, se o Real Madrid colocar o jogador à venda, ou se o próprio brasileiro expressar o desejo de sair de Madrid. Parece que o Napoli substituiu Havik por Kvaratskhelia. O ala georgiano poderia ser chamado de um dos jogadores mais importantes do time de António Conte, sem qualquer dúvida. A perda de um jogador-chave certamente afetará os resultados da equipe. No momento, a Azzurri provavelmente não sente nenhum problema. Há quem marque e passe nesta equipe, mas a longo prazo, Napoli corre o risco de perder pontos devido à venda de Avicii. Portanto, a liderança do clube deve agora minimizar o impacto da saída da Gruzina, contratando um substituto adequado. A opção de convidar Garnacho era boa, mas de alguma forma não deu certo. Agora, a liderança do Azzurri voltou sua atenção para o ponta-direita do Dortmund, Karim Adeyemi. De certa forma, o mundo do futebol pouco fala sobre o seu talento. E o rapaz é realmente bom. Com ele disponível, o Borussia ficou invicto na temporada. Mas assim que Ademir foi para a cama do hospital, os resultados da equipe começaram a cair.
E quando ele se foi, descobriu-se que o Borussia agora jogará sob a liderança de um novo treinador principal. E tudo começou tão bem? Bem, em geral, Ademi pode deixar o Westfalenstein após Nurek Sahin. Apenas em caso de queda, isso será uma transferência de rotina, não uma demissão vexatória durante a temporada. Brica Romana diz que o negócio está perto de ser concluído. E se esse informante italiano já está falando nesse tom, eu não vejo sentido em duvidar da realidade da transferência. Napoli pagará ao Borussia 40 milhões de euros de compensação por Ademi. E essa quantia não me parece grande para um ala tão habilidoso. É improvável que ele se destaque no novo campeonato, mas não vale a pena se preocupar com isso. Ademi de alguma forma consegue substituir Hitchell em um par com David Neres. Além disso, no último mês ele tem se ocupado cobrindo um buraco no flanco esquerdo do ataque. Ele está se saindo, claro, não tão bem quanto seu antecessor, mas ainda mantém o mérito. Com a saída de Ademi, a liderança do Napoli pode não resistir à pressão no ataque pela esquerda. Finalmente, ontem, a transferência da lenda do Manchester United, Antony, para o Real Betis foi concluída. Os novos parceiros brasileiros estão tão felizes que ultrapassaram Mallorca, chegando perto da zona da Eurocopa. Antony jogará pelo Betis como emprestado durante meio ano. O futuro dele é incerto. Não foram divulgadas informações sobre opções de compra. É difícil imaginar que o Betis tenha recursos para comprar um jogador tão importante para todo o futebol europeu. A motivação da liderança é compreensível. É necessário para que Antony não fique sentado no banco e aumente seu valor. Nesse caso, no verão, pode-se conseguir algum dinheiro por ele, talvez recuperando metade do seu valor de transferência do Ajax. Então, desejamos boa sorte. Eu gostava do seu futebol, enquanto ele jogava na Holanda, mas depois o jogador se mudou para Manchester e virou apenas um meme. Agora ele terá que se limpar de toda essa sujeira inglesa em Sevilha. Espero que ele consiga e possamos ver novamente o António da época do Ajax. Aliás, já que estamos falando do Betis, há uma notícia importante para os fãs do clube andaluz e do Barcelona. O Palmeiras brasileiro inesperadamente ofereceu aos catalães 27 milhões por 80% dos direitos de Vitor Roque. No verão, o Betis alugou o brasileiro, mas é improvável que o Barcelona recuse essa chance de lucrar e ajustar suas finanças. A transferência e a mudança de António estão mais próximas de negociações fracassadas. E se quase todo o valor da compra for devolvido para ele, então ninguém falará sobre dinheiro desperdiçado. E você pode se questionar, de onde o clube brasileiro tem tanto dinheiro? Palmeiras ganhou bastante com as últimas 3 vendas. Mais de 100 milhões de euros, provenientes da venda de Vitor Reis para o Manchester City, serão usados pela administração do clube para a compra de Roque. Se as partes conseguirem chegar a um acordo, o Betis perderá seu principal atacante. Mas por outro lado, por que eles precisariam de um Roque, se um jogador com um momento tão impressionante vai jogar pela equipe agora? Lionel Messi enfatizou que sua estadia nos Estados Unidos da América é passageira e que ele possui somente um lar de verdade. Segundo fontes próximas à família de Messi, Antonella Roccuzzo, o argentino já se decidiu. Ele não ficará em Miami após encerrar o contrato com o Inter Miami. Meu lugar é lá, declarou Messi em uma conversa pessoal com a garota, se referindo a Barcelona. Essas palavras causaram uma tempestade de emoções entre os fãs do clube catalão. O contrato com o Inter Miami é válido até o final de 2025. Mas o proprietário do clube, Jorge Mas, espera que Léo fique por mais tempo. Léo e eu vamos conversar sobre o futuro. Como eu já disse antes e repito agora, eu realmente espero que na inauguração do nosso novo estádio em 2026 e no início da temporada da Major League Soccer em 2026, após a temporada repleta de troféus de 2025, Léo seja nosso 10º, disse Mas. Agora parece que o próprio Messi não compartilha desses planos. O Barcelona há muito sonha em trazer de volta sua lenda. O presidente do clube, Joan Laporta, já tentou trazer Léo de volta, mas ele optou pelos Estados Unidos da América. Agora, quando o próprio argentino deu a entender que seu futuro está ligado à Catalunha, esse cenário se torna cada vez mais real. E é improvável que Messi volte a jogar pelo Barcelona, pelo menos a longo prazo. A menos que seja por 6 meses, ou menos, apenas para agradar aos fãs do clube azul-granada. Porém, outros papéis permanecem. Eu ainda vejo o argentino como diretor esportivo. Com seus contatos e influência, ele pode assegurar um emprego após encerrar a carreira no futebol. Em minha opinião, essa é a melhor opção. Messi quer voltar para Barcelona e Porto sonha com seu retorno de qualquer maneira para se justificar perante os fãs. Bem, após a carreira no Inter Miami, o argentino pode dar um pulo em Barcelona por pelo menos 2 semanas como jogador e então receber oficialmente do presidente um novo cargo de diretor esportivo. E parece que tudo está ganho.
Faz apenas uma semana que Khvicha Kvaratskhelia concluiu sua transferência para o Paris Saint-Germain. O próximo apenas se recuperou de uma lesão e eu de forma alguma esperava vê-lo na escalação inicial contra o Reims. Porém, Luís Henrique poupou o meia Bradley Barkley, que torceu o tornozelo durante a semana, enquanto testava o novato meio-campista francês. No primeiro tempo, o ponta georgiano buscou impor seu jogo. Ele não mostrou um bom jogo, assim como todo o Paris Saint-Germain em geral. Apesar disso, o técnico escalou um time experimental. Na quarta-feira, sua equipe espera o jogo crucial contra Stuttgart, na Liga dos Campeões. E já no segundo tempo, vimos aquele Khvicha em campo, que estamos acostumados a ver em Nápoles. Técnico, com bom entendimento de seu posicionamento e dos adversários. Foi exatamente esse Kvaratskhelia que marcou o primeiro gol da partida. Em um espaço apertado, ele driblou a defesa de Reims e chutou a bola para Nabmel. O francês acertou e a bola acabou na rede. O Paris Saint-Germain não ficou muito tempo na liderança. Minutos depois, Reims empatou o jogo. E então assumiu a liderança. Os parisienses não estavam dispostos a lutar pelo resultado. Isso era evidente. A tabela do torneio os permite jogar com menor intensidade. Mas realmente quero dar crédito ao goleiro de Reims, Ivan Duque. Um belo goleiro que joga por uma modesta equipe. Mas no próximo verão, ele precisa ser promovido. Khvicha teve um bom jogo como um novato. Ele foi ativo, criou um momento de gol, pressionou perto do gol de Reims. Em resumo, ele jogou bem o bastante para ser destacado no vídeo. Uma revisão da estreia de Khvicha. Encontre nosso canal do Telegram no link da descrição e no comentário fixado. Lá o futebol nunca para, mesmo quando estamos de férias no canal. Também quero passar por outros jogos do dia de ontem. Temos algo para discutir. Primeiro, vamos falar sobre a estreia de Abdulkadir Hussanov pelo Manchester City. Pep Guardiola lançou o jovem uzbek na fogueira em seu primeiro jogo por um clube tão prestigioso. Hussanov teve que enfrentar o ataque coordenado do Chelsea de Londres. Obviamente, ele sobreviveu. Já no terceiro minuto, Hussanov criou uma oportunidade que resultou no primeiro gol. Mas eles não culparão o jovem defensor. Isso é principalmente um erro da guarda, que se deve à compreensão do futebol, mas por algum motivo colocou tal responsabilidade no jovem estreante. No primeiro tempo, a cidade parecia esperar outra falha. Contudo, por alguma razão, o Chelsea não apareceu para jogar o segundo tempo da partida. No final, os cidadãos, com a cabeça na Holanda, puniram os visitantes de Londres. Em Madrid é inverno, como em muitos lugares, mas na tabela do campeonato espanhol, o Real tem 10 pontos de vantagem sobre o Barcelona. Na última rodada, Slivoshny venceu Valladolid graças ao hat-trick de estreia de Kylian Mbappé. Após um início ruim, o francês busca entrar na disputa pela artilharia da temporada. Ele está apenas um gol atrás do líder Robert Lewandowski. Considerando a forma do polonês, Mbappé pode ultrapassá-lo já na próxima rodada. Por outro lado, o Napoli, mesmo sem seu líder, Hajduk Kvaratskhelia, superou a Juventus, evento que não pode ser ignorado por ser a primeira derrota dos turineses nesta Série A. Não é vergonhoso perder para o líder. É vergonhoso para a Juventus estar em quinto lugar, 5 pontos atrás da vaga na Liga dos Campeões devido a derrotas. Na última temporada, Max Allegri foi demitido por menos. E hoje, tudo está perdido. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KirillCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e seu hangar, amigos.